Então, voltando, Davi, por que ele foi o homem segundo o coração de Deus? Porque quando ele reconhece o seu erro, ele se humilha e diz: eu devo morrer. Mas como eu disse, Deus o perdoou, mas não o livrou de colher as consequências. O adultério traz consequências, arrastros pesados que ficam. E ele disse: esse homem deve morrer e pagar 4 vezes mais pelo erro. Veja na história de Davi como que ele pagou quadruplicadamente pelo erro cometido. Qual foi o pecado dele? Não foi o adultério? Veja isso acontecendo dentro da sua própria casa, quando seu filho Amon se afeiçoa pela sua irmã e acaba violentando sua própria irmã, causando uma desgraça dentro da família. Que dor para um pai ver isso acontecer dentro da sua família. Era consequência. Logo, o próximo erro de Davi, depois do adultério, foi o quê? Assassinato. Matar o esposo de Betseba, para que então ela ficasse livre. Veja que na vida de Davi, depois que Amon violenta sua irmã, a próxima coisa que acontece, Absalão vem e mata Amon. Assassina o seu próprio irmão. Quanta dor para Davi. Mas Davi sabia que aquilo era consequência do seu pecado. Por mais que Deus o tinha perdoado, mas lembre-se, amados, colher o que se planta não é castigo, é consequência. E aí segue a vida, você vai ver depois, Absalão expulsa Davi do seu trono e deita com suas concubinas, suas mulheres, diante do sol, à vista de todos. Que coisa horrível na casa de um homem de Deus. E em quarto lugar, você vê o seu próprio filho, Absalão, sendo morto. E Davi chorando amargamente: Absalão, Absalão, meu filho. Mas eu creio que a maior dor, por mais que Davi estava sentindo dor pela morte do filho, mas a maior dor era o remorso por saber que aquilo era consequência dos seus pecados. Então, amados, qual é o meu objetivo de fazer isso, trazer essa palavra? É vacinar cada um, para que você veja que isso não é um perigo que se brinque com ele. Não é um mal que acontece só com pessoas de má índole, pessoas imorais. Aconteceu com Eva, uma santa mulher, porque parou para ouvir a lábia da serpente, porque saiu de trás do seu esposo, da autoridade do seu marido. Aconteceu com Davi, o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque estava fora também do seu lugar. Não vigiou. Abriu espaço. E depois os seus erros foram sendo piores e piores. Em razão do quê? De não se humilhar de imediato, um abismo foi chamando por outro abismo. E veja que, quando acontece uma desgraça dessa, mesmo que você acerte, olha a consequência. Você tem que pensar, quando esses pensamentos, esse assalto vem, você tem que aconselhar a si mesmo, falar para você mesmo. Dizer: olha, o que o diabo está querendo comigo? Alguns minutos de uma aventura e depois me jogar no inferno aqui na terra mesmo, da consciência, da tribulação. E aí eu vou ter que acertar e de repente meu marido não vai perdoar, minha esposa não vai suportar também isso. Rebenta a família, é como uma bomba. Quando a bomba atômica foi jogada em Hiroshima, ela teve o impacto inicial que matou de imediato milhares de pessoas. Mas muito mais foram as mortes depois, em consequência da bomba, do que as mortes que houve no momento.
Então, um caso desse de adultério é uma bomba que cai dentro da casa. Já de imediato causa uma devastação e depois ela continua causando devastações, perde-se a credibilidade, perde-se a confiança. É como um vaso que se quebra, você pode até colar, mas ele nunca será mais o mesmo. Aquele casamento não será mais o mesmo. E o diabo vai trabalhar, o mesmo diabo que preparou e te levou ao erro, vai agora te atormentar mediante a esse erro. E se não acerta, vai você seguir com esse mal sobre você e ainda chegar ao final e partir para outra vida como um adúltero ou como uma adúltera. Então, amados, lembre-se, este é o mal da era que estamos vivendo. E o conselho das Sagradas Escrituras é: fuja da prostituição. Não é enfrente ela. Não é pare e debata contra ela. Fuja. Fuja. Quando vem aquele sorriso diabólico através de alguém, daquele homem ou daquela mulher, você de imediato olhe e imagine por trás daquele sorriso, por trás daquele elogio, um demônio, um inferno ardente. E não tenha medo de ofender alguém para defender a sua honra. Seja firme. Seja realmente uma pessoa de caráter. Diga. Não fique simplesmente tentando fugir daquilo, desconversando. Não, fala. Olha, amigo, me respeita, eu sou um cristão, eu tenho uma esposa, eu tenho filhos. Olha, me respeita, eu sou um cristão, uma cristã, eu tenho um marido, tenho filhos. E participe o seu esposo para que possa você, porque quando o diabo trabalha às escondidas, ele tem mais força. Traga aquilo à tona e você verá como o diabo perderá a força. Então, amados, eu concluo dizendo isso. Fuja disso. Não deixe isso chegar ao nível do diabo te cercar de tantos pensamentos e tantas imagens e tantas coisas. Cuide o celular. Por que hoje a quantidade de adultério tem se multiplicado e multiplicado? Porque antigamente, para que o diabo tentasse, era necessário o contato entre duas pessoas fisicamente se encontrarem. Mas hoje não, você de dentro de uma casa, de dentro de um quarto, você tem contato com milhares e milhares de pessoas. Aí é onde você tem que fechar a porta. O pastor Febroni sempre tem batido nessa tecla, cuidado com esse celular. Que história é essa de você estar dentro de grupos? Tenha só o grupo que seja da família ou do trabalho. Desenvolva conversações só mediante aquilo que é necessário. O que disse Jesus? Se eu falar seja sim, sim, não, não. O que não procede disso, vem além disso, é de procedência maligna. Então, amados, esse é o espírito da era. Assim começou e assim termina. E outra, o diabo não tem piedade das suas vítimas. Ele induz ao pecado e depois ao tormento, mesmo nessa vida. Faz da pessoa um lixo. Então, que Deus te abençoe. E espero estar falando para pessoas que temem a Deus e que vão observar isso com mais cuidado. Quantas pessoas boas não vigiaram por quê? Porque pensavam, confiavam demais em si mesmas. Eu não tenho esse tipo de espírito. Eu sou uma pessoa honrada. Não subestime o diabo. Não é as pessoas que são má. É o diabo que é mau. Basta ele ter uma oportunidade e ele vai mudar tudo, ele vai te
dar um apagão na sua mente quando você percebe, já foi, já aconteceu, já a desgraça se alastra. Então que Deus os abençoe, e se falo para alguém que está sendo seduzido por esse tipo de espírito, corra aos pés de Cristo. Delete, bloqueie todo tipo de contato, fuja. Não resista, mas fuja disso. E se alguém porventura, infelizmente, tem caído, eu te digo, por mais que é doído, por mais que há um preço, mas siga o caminho de Davi, acerte e colha o que tem que colher, mas quando tiver que partir desta vida, saberá que você vai partir como um santo, como um cristão, e Deus não vê. A partir do momento que acerta, Deus não vai te amar menos e nem mais, Ele te amará do mesmo jeito, porque o sangue dele lava e purifica de todo o pecado. E eu sempre tenho visto Deus entrar em cena e conceder a vitória, restaurar aquele lar, por mais que fiquem certas cicatrizes, mas Deus sempre provê o melhor para aqueles que querem acertar suas vidas. Para isso você tem pastor para te ajudar, não vai você sair tentando consertar coisas graves assim sozinho, não. Busque auxílio, ajuda. E Deus sempre dará ao pastor a direção certa, o momento certo para as coisas serem feitas. Mas, encerrando, amados, ouça essa advertência. Seja você uma pessoa vigilante. Não confie em si mesmo, não confie na carne. Não saia fora do seu lugar, meu irmão. Irmã, não saia fora do seu lugar. Cuide com as estratégias do diabo quando começa a jogar aquele culpas, jogar defeitos no companheiro, na companheira. Próxima coisa que o diabo vai fazer é mostrar o oposto. Se teu marido tem defeitos, aquele homem parece não tem. Se tua esposa tem defeitos, aquela mulher parece não ter. Então, são caminhos que vão se aprofundando. E, infelizmente, depois que já está nesse grau de caminhada, é quase inevitável. Mas ainda se pode fugir e correr aos pés de Cristo. Que Deus os abençoe e que a graça de nosso Senhor Jesus nos proteja de todos esses espíritos que rodeiam diariamente o crente. A Bíblia diz que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo.